Então, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aí de projetos de sistemas elétricos de potência. Então, como eu disse anteriormente, já deixei na agulha aí, já está no chat, né, da reunião aí sobre espaço confinado, né? Lembrando aí, né, que aproveitando que agora a gravação começou, lembrando que as redes, né, principalmente as de distribuição, não são compostas apenas de redes aéreas, né? Também existe rede subterrânea. E quando há uma instalação, né, de rede elétrica subterrânea, a gente fala de espaço, né, confinado, fala de trabalhos em espaços confinados, em conformidade com a NR 33, né, da Secretaria Especial do Trabalho. Até hoje, quando eu falo secretaria, né, lembrando que antigamente era o Ministério do Trabalho e Emprego, depois, infelizmente, né, ele foi rebaixado aí para a Secretaria Especial do Trabalho. Ele é uma subpasta, né, da secretar do Ministério da Economia, né, mas há quem diga que ele vai retornar a ser o Ministério do Trabalho, né? Assim eu espero. Então, pessoal, deixa eu compartilhar aqui, a gente vai ver a dica de hoje. Lembrando, né, que esses materiais, né, antigamente a gente tinha só, né, acesso pelo livro didático, né, o que a escola escolhia, e no máximo uma biblioteca que às vezes, quando a escola tinha, né, hoje em dia a gente tem uma infinidade aí de materiais e a gente precisa buscar, né, o acesso a materiais, só que não em quantidade, mas em qualidade, materiais que são auditados e são verificados por profissionais mesmo, né? Não é uma Wikipédia da vida aí. Então, deixa eu fazer o compartilhamento com som. Colocar a tela 2 aqui pra gente. Ok. Então, deixa eu dar o play aqui e a gente vai observar. No seu dia a dia de trabalho, talvez chegue um momento em que você vai precisar atuar num espaço confinado. Você sabe o que é isso? Espaço confinado são galerias, tubulações, silos ou tanques. Enfim, são locais com entradas e saídas limitadas ou pouca ventilação e oxigênio. São locais com condições difíceis de trabalho e onde você vai precisar de muita orientação e concentração para trabalhar com segurança. O risco atmosférico é a maior causa de acidentes dentro de um espaço confinado. A falta de oxigênio, por exemplo, pode causar asfixia e até a morte. Nesse caso, a pessoa fica confusa, agitada e desorientada, assim como acontece num afogamento. Agora, a combinação de oxigênio e combustível traz o perigo de uma explosão. Dentro de galerias também podem existir riscos como gases tóxicos. Por isso, é importante verificar qual é o tipo dessa galeria e qual atividade será realizada. O contato com secreções e matéria orgânica em decomposição pode causar doenças. Para evitar situações como essas, é preciso promover a ventilação e a exaustão desses ambientes para reduzir a concentração de substâncias nocivas no ar. E, além disso, é fundamental utilizar vestimentas impermeáveis para impedir o contato com a pele.
Todos os espaços confinados são inseguros, até que as condições mínimas de segurança e saúde sejam estabelecidas, a começar pela análise preliminar de riscos. Só através dela, a permissão para entrada ou trabalho por escrito pode ser emitida. É isso mesmo, Sidmar? Sim. Para iniciar uma atividade em espaço confinado, devemos conhecer bem o ambiente que vamos trabalhar. Uma análise preliminar de risco consistente, bloqueio das interferências e medição dos gases são medidas que tornam o ambiente mais seguro. Somente com condições atmosféricas aceitáveis é que podemos iniciar a atividade. É importante ter sinalização clara proibindo a entrada de pessoas não autorizadas no interior do espaço confinado. Quando os trabalhos estiverem paralisados, além da placa de advertência, devem ser previstos dispositivos para impedimento da entrada. Se você vai ser um supervisor de entrada, um vigia ou trabalhar em espaços confinados, primeiro deve receber um treinamento específico com conteúdos necessários para que realize sua função seguindo todos os procedimentos para garantir a sua segurança e a dos seus colegas. Na hora de pegar no batente, só com os equipamentos de proteção individual. Eles variam conforme a complexidade do serviço. No caso de atmosfera imediatamente perigosa à vida ou à saúde, só pode entrar com a utilização de máscara autônoma de demanda com pressão positiva ou com respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape. Lá dentro, os equipamentos de proteção coletiva garantem a sua segurança e a de seus colegas. Isso mesmo. Como equipamento de proteção coletiva, nós temos o controle e bloqueio de energia, nós temos o medidor de gases que monitora todo o gás dentro do ambiente, nós temos exaustores e todo tipo de equipamento de resgate que nos proporciona um ambiente seguro de trabalho. É dever de todo trabalhador, portanto seu também, cumprir os procedimentos e as orientações recebidas, avisar ao vigia e ao supervisor de entrada se perceber alguma situação de risco e usar de maneira correta os equipamentos fornecidos pela empresa. Isso mesmo, a empresa fornece vários equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e qualifica todos os funcionários para trabalhar em espaço confinado. Além disso, na empresa nós praticamos o cuidado ativo, que é eu cuidar do meu colega cuidar de mim e eu deixar que meu colega cuide de mim. Mas todas essas medidas não seriam eficazes se cada um não fizer a sua parte. O supervisor de entrada confere as condições e os riscos do espaço confinado e mede o nível de oxigênio existente. Tudo ok, ele emite a permissão de entrada antes do início das atividades. Ele executa os testes e confere os equipamentos e os procedimentos previstos, assegura a disponibilidade dos serviços de emergência e salvamento, cancela as atividades quando necessário, encerra a permissão de entrada no fim do dia e também pode trabalhar como vigia. E por falar em vigia, é dele a responsabilidade de conferir quem entra e quem sai do espaço confinado. Ele fica na entrada do local em contato direto com os trabalhadores autorizados. Ordena o abandono do espaço sempre que percebe algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa ou qualquer condição desfavorável. Adota os procedimentos de emergência, como acionar a equipe de salvamento quando necessário. Ele também protege e monitora os trabalhadores autorizados. Qualquer outra atividade que possa comprometer o seu dever não é permitida. Hoje você aprendeu. A falta de ventilação dentro de um ambiente confinado faz aparecer os riscos atmosféricos, como a falta de oxigênio. Só entra quem foi treinado e quem tiver a permissão de entrada e trabalho por escrito. Medidas de segurança como essa evitam acidentes. E o supervisor é responsável pelos testes dos equipamentos. Ele também pode trabalhar como vigia e, assim, monitorar a entrada e saída de cada trabalhador. Hoje você aprendeu como é complexo trabalhar em espaços confinados. Perder o fôlego lá dentro por conta de falta de cuidados não dá. Bom, eu tinha esquecido que desculpa, eu tinha esquecido de tinha deixado no mudo, né? Então, quando ele fala aí, né, no que tange a espaço confinado, né, por exemplo, falta de ventilação, ele está querendo dizer o que? A ventilação forçada, né? Porque você
Por exemplo, geralmente você tem, às vezes, né, uma entrada apenas, né, e tem ali o espaço. Às vezes você tem também, além daquela entrada ali, saídas, mas não necessariamente saída de pessoas, né? Então, é necessário você fazer o quê? A ventilação forçada, né? E também retirar esses gases nocivos aí do local. Então, basicamente, por exemplo, ali em Brasília, a instalação tem algo, principalmente ali no plano piloto, né? A rede de distribuição é basicamente subterrânea, né? Porque, assim, como se diz, eu concordo, né? Que a poluição visual, ou seja, é feio a gente ter aqueles postes. Imagina, igual era antigamente, que o pessoal misturava, você tinha posteamento para a rede de telégrafos, que foi a primeira, né? E você tinha também o posteamento para a rede de corrente contínua aí, que foi a primeira aí do Thomas Edison. Então, imagina, né? Aquele tanto de posteamento, aquele tanto de cabos, né? A poluição visual, né? Um ambiente assim, né? Carregado, né? Ah, mas, né? Ele traz, né? Evolução, né? Para quem utiliza, né? Ou seja, a pessoa se vale de comunicação, igual na época, né? O telégrafo, ele, né, ele permitia você se comunicar à distância, né? O que você tinha que mandar alguém, aquele famoso menino de recado, né? Então, assim, existe as vantagens, mas tem as desvantagens, que é essa questão, né? Então, ali em Brasília, eles são bastante enjoados, tem muita rede, não só as entradas de energia, as entradas de energia ali, principalmente o plano piloto, elas são entradas subterrâneas e tem rede subterrânea, locais aí tipo que você tem de tombamento histórico, também alguns eles têm a rede de distribuição, né, em vez de ser rede aérea, é uma rede subterrânea. Então, aí dependendo da concessionária aí, né, que você está trabalhando, né, que você está supervisionando, você, né, vai ter que fazer um mini treinamento, porque o treinamento existente mesmo, o bruto, é o treinamento para redes aéreas, tanto que o curso, o de eletricista, né, de distribuição, né, o de linha viva, ele foca em redes aéreas, mas quando você precisa, geralmente o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Saúde, Segurança e Trabalho, né, segundo a NR4, ele organiza esse treinamento, né? Seja por membros próprios ou então um terceirizado, né? Que vai fazer esse treinamento e ajudar você a acessar a rede subterrânea, que ela não é tão comum, né? Eu tinha que fazer, aproveitei, né, para fazer esse adendo aqui para vocês. Deixa eu só. E aí, Zaca, beleza? Mas, Zaca, eu percebi aqui no Teams aqui, você entrou na sala da matéria anterior, não foi? Eu olhei aqui, aí falando que tinha 12 reuniões, eu falei assim, uma mesa, eu só estou participando de uma. Aí depois eu vi um Z assim, aí eu falei, é o Zaca, e ele se confundiu, entrou na sala errada aí. Deixa eu colocar aqui. Acho. Esse negócio dessa. Eu vou desocultar essa barra de tarefa, porque ela tá me dando trabalho aqui. Vou desocultar ela aqui. Esquentei rapidão, gente, que aí já que a gente volta aqui. Só um minutinho, pessoal. Eu separei aqui algumas. Já deixar a pasta de vocês aberta. Já deixo ela aberta aqui.
Só um segundo. Ah, e eu estava aproveitando aqui enquanto eu ajeito aqui, o sistema, né, que a gente tem aqui, eu não sei se alguém já trabalha aí na área, aqui em Goiás, ele é chamado de SICAP. Infelizmente, eu tentei acessar o site aqui, aí em função de ter, e eu não tenho, eu vou ter que amanhã dar uma olhada no meu cadastro, né? Eu não consegui porque eles mudaram, né? Porque era SICAP Enel, né? Agora é SICAP Equatorial. Daí eu fiz uma busca aqui para tentar logar, porque tem alguns documentos super interessantes que eu preciso mostrar para vocês, que aí, quando vocês for fazer a entrega, né, vai ser algo a mais. E talvez, né, como eu não conheço o da Neo Energia, né, talvez até a gente ache aí. São documentos padrão, né, é, tem memorial. Eu vou mostrar um exemplo de memorial, né, que eu encontrei aqui, que foi aquele que eu mostrei ontem, né? Um outro exemplo aqui que a própria concessionária, tanto em formato Excel, por exemplo, ela fornece para os clientes, né? E tem um termo, antigamente você entrava, deixa eu achar aqui, só um minuto, pessoal. Se alguém tiver uma dúvida aí, pode ir já perguntando aí. Não, deixa eu colocar aqui. E o que tornou eles a maior empresa? Veio até o final do carro, o selo do carro você está mantendo ele mesmo, bem deslizado, tá? Olha, ele agora está avançando aqui, ó, tá passando contato fechado mesmo. Tá esse negócio aqui. O selo. Não, agora vai. Apareceu aqui. Aqui o bom é que a gente enxerga aqui as SAPs, né? A gente vai falando de cada uma. Deixa eu voltar aqui no... Eu vou voltar aqui no slide que a gente havia parado. Área ferrovias. Então, pessoal, a gente está falando de critérios aqui, né? Então, a gente tem esses 11 aqui, né? Locais acessíveis apenas para pedestres, que a gente já falou, né? Locais, deixa eu fazer a marcação aqui. Onde circula máquinas agrícolas, né? Então, basicamente, o projeto, né, entre aspas, no tocante à transmissão, né, de energia elétrica, são esses padrões, né, baseado se a tensão ela é maior do que 87 kV ou se ela é menor, né? E aí, quando esse UHzão ele é aplicável, né, você também utiliza ele aqui na fórmula. Já deixei aberto aqui. Não, não deixei aberto, esqueci. 5422, né? Lembrando que eu fiz aqui um resumo, né, para a gente. Aí cada um desses desenhos aqui, né, eu peguei uma tabela que tem aqui mais em cima na 5422, né, que fala de critério de projeto de linha de transmissão. E daí a gente faz o comentário, né? Então é baseado nessa daqui, ó. Então, né, tem a distância,
E esses critérios vocês vão vendo aqui, ó, que é, a gente falou, né, do travessia com ferrovias não eletrificadas, né? Daí a gente tem as eletrificadas, né, que tem aquele o pantógrafo, né, que é você tem uma linha, se eu não me engano, acho que é de 11.000, acho que é 11.000 volts, que o pantógrafo, né, que é a conexão entre a linha de alta tensão que fica em cima aqui, né, se fosse, né, vamos supor, se fosse uma com um pantógrafo, ou a linha propriamente dita eletrificada aqui, o André não está querendo desenhar, tá de brincadeira, né? Aí só para a gente ter a referência, né? Porque às vezes a gente lê, né, em um livro, em alguma especificação, né, e só aquela mera descrição, né? Às vezes um desenho fica muito mais fácil da gente verificar. Aí o Professor, pan, assim, eu tinha pergunta a respeito daquelas linhas de transmissão que passa por cima de uma linha de trem. Ela, esse tipo de linha de tá transmissão, ela, falando que aquela energizada, que aí tem uma linha energizada em que o pantógrafo pega nela e energiza. não, é desse modelo aí que o senhor está mostrando, só que passa por cima da linha de... Ah, a energia a energia é energizada pelo próprio trilho, né? Não, você não está entendendo o que eu estou querendo falar, não. Uma rede de transmissão que passa por cima de uma linha de trem. Aquele local onde está passando por cima da linha de trem, tem um cuidado a mais, porque se correr o risco de cair um cabo em cima do trilho, vai energizar o trilho inteiro, né? Sim. Então, deve ter um cuidado a mais naquele local ou não? Não, o É igual... cuidado é igual eu mostrei aqui. Ele é posicional, ou seja, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Ele é posicional. Você tem que, está difícil o desenho aqui. Deixa eu só aumentar aqui para ficar visível para vocês, né? O cuidado, ele é apenas nessa distância D que você está vendo aqui, ó. Como se diz, é o único cuidado. Tem que ter essa distância vertical aqui, né? Aí é óbvio que soma-se a essa distância vertical a distância do próprio. Aqui não está desenhado em escala, né? Porque a gente olhando aqui esse esboço, na verdade é um esboço, né? A gente desenhando, vendo esse esboço aqui, a gente tem a impressão que essa linha de transmissão passa verticalmente acima aqui, muito próximo, né? Mas aí é questão de distância de segurança. O projeto de linha de transmissão é isso. Você tem uma distância mínima de segurança que o raio de risco, né, ele não alcança a estrutura aqui que pode causar uma indução. Mas realmente, se ela arrebentar, é porque é o seguinte, as linhas de transmissão, por ela ter uma arquitetura, lembra lá em CEP que eu mostrei, né, tinha umas lá que tinha, sei lá, 50, eles tinham, tipo assim, uns 50 condutores aqui na parte interna, né, de aço, por exemplo, e sei lá, 22, 36, né, de alumínio aqui em volta, ou seja, é um cabo mais robusto, né, se eu não me engano, acho que é 2 milímetros cada fio, né, pelo menos os da rede de distribuição, agora o da transmissão, eu de cabeça, eu teria que examinar a norma aí, qual que é a espessura, né, o diâmetro seria, né, melhor dizendo, né, o diâmetro de cada fio. Só que o das linhas de transmissão, né, subtransmissão, eles são mais robustos, ou seja, eles são mais difíceis de cair. Não que seja impossível, né, mas são bem mais difíceis. Mas esse risco sempre existe. Por exemplo, uma rede aí de distribuição, né, por exemplo, aqui, ó, abrir nossa norma aqui. Pegar aqui de rede nua. Sei lá, aqui, ó.
É uma normal aqui, sei lá, uma tipo 3 aí da vida. Aí imagina, logo aqui abaixo você tem o quê? Você tem o passeio aqui, né? Geralmente, se for uma rede urbana, né? Você tem a calçada aqui logo aqui abaixo. Você tem o limite do muro, que geralmente, quando é uma rede normal, a distância vertical do cabo de média tensão, né? Relembrando que cada um desses dá de distribuição a 15, né? A padrão 15 kV, né? Que é a chamada 13.8, tem por volta de 7.965, se eu não me engano, 960 volts, né? Então, aí essa distância vertical, né? Ele não pode fazer fronteira, por exemplo, o muro, ele tem que estar aqui, ó, fora dessa distância vertical aqui, ó, a distância vertical entre o cabo e o solo tem que ser entre o cabo e o solo aqui, né, o nível do chão, não pode ser com o muro e muito menos com a parte da residência aqui do consumidor, né, do BA1, né? Então, aí pensa, né? Eu cabo de 7.000 aqui, outro de 7.000 aqui, os dois dá 3.8. Os três, se você der um curto-circuito com os três, vai dar, né, cerca lá de 23.000, né? Aí imagina, esse cabo arrebenta aqui e cai aqui no solo, né? Eu já vi vários vídeos aí terríveis aí do pessoal coloca aí no WhatsApp aí, né? Tinha um vídeo aí uma vez que o pessoal tinha um cabo desse aqui, ó, de distribuição que eu estou mostrando. Ele estava no chão. Infelizmente, a chave fusível que estava ligada a ele, ela não atuou, então o cabo continuou energizado. Porém, como o curto-circuito, e às vezes é curioso, às vezes o cabo está energizado, ele acontece dois comportamentos. Ou você vai ver centelhamento, né? Ou seja, aquela formação de língua de fogo e o cabo lá vai ficar saltitando ali no chão, né? Ou não vai acontecer absolutamente nada. Se eu não me engano, acho que eu até mostrei para vocês. Foi lá em manutenção. Deixa eu ver se ele está aqui na. Acho que eu nem mostrei de um. Bom, se não foi em manutenção, foi em instalação. Deixa eu olhar rápido aqui. Uns alunos, né? Eles simplesmente foram fazer um serviço aqui. Foi em Foi na instalação do CEP, né? Foram fazer um serviço. Lembra que eu mostrei esse vídeo? Aí aqui é a rede rural zona, né? E o cabo aqui da média tensão, né? Essa rural, ela é monofásica. Ele simplesmente saiu do isolador de pino. Deixa eu ver se a imagem chega mais. Ó, vou pegar um take aqui mais próximo. Ele simplesmente saiu daqui e escorregou aqui, bateu no poste e ficou aqui, né, próximo à rede de baixa tensão, ou seja, no primeiro momento ele causou um curto-circuito fase terra. No segundo momento aqui ele causou um curto-circuito, né, não só aqui fase, né, com a 7.000, né, 7.000 volts aqui e sei lá, 220 ou 127 aqui. E, no entanto, a proteção, né, a chave fusível que estava ligada a esse circuito, ela nem atuou, né? Aí esse foi uma turma de eletricista de distribuição, né? Daí o pessoal, isso acontecia demais. Antigamente, como não tinha treinamento, o pessoal já trabalhava, o treinamento era no próprio serviço, né? Até muitos alunos eles falavam a célebre frase, né? Professor, se eu tivesse de morrer, eu já tinha morrido, porque eu trabalho há não sei quantos anos lá, eles até brincavam lá, igual o pica-pau, nessa indústria vital, e é agora que eles vêm falar de segurança, agora que eles vêm um negócio de certificado, né? O Senai chama qualificação, né? O CREA chama capacitação. Agora que eles vêm falar disso. Quando eu falar agora, foi lá por volta ali de 2000.
2005, mais ou menos, pelo menos aqui, né, em Goiás, né? Então, assim, aí aparentemente, ó, não tinha centelhamento, não tinha nada. Aí quando ele pegou a vara de manobra telescópica, viu o cabo lá, aí o que que aconteceu? Eles correram a linha, né? Viram que a chave fusível, né, antes, o fim de rede, o fim de rede estava para esse lado aqui, ó. E aí eles correram aqui a linha, né? Correr a linha, olharam a chave fusível que tinha aqui para trás, né? E ela estava ainda acionada, né? Aí o pessoal aqui, como se diz, aí ela estava lá acionada. Não, pode ser que o elo fusível arrebentou e tal. Mas geralmente quando ele arrebenta, o cartucho vai e desarma, né? Aí eles chegaram aqui e detectaram e viram que realmente o poste estava energizado. Então acontece essas duas situações. Ou você vai ver um centelhamento, vai ver um fogo, e daí uma hora essa proteção que está associada, ela vai entrar em ação, ou seja, vai desarmar, ou então simplesmente ele energiza ali, talvez sei lá, o curto-circuito que é o chamado, né, que dá o centelhamento, o fase terra ou geralmente fase acontece, mas o fase terra simplesmente, né, ele não aconteceu, embora o cabo energizado tá ali, ó, sob o solo, né? Então, assim, é curioso, né? No mínimo curioso uma situação dessa. Deixa eu voltar para a pasta de vocês, de projeto CEP. Então, assim, trocando em miúdos, o perigo, ele existe, ele tá, né? Aí, óbvio que se acontecer um acidente, por essa, ainda mais que essa rede aqui, ela fica ao céu aberto, né? Ou seja, é uma extensão, né? E é de responsabilidade da concessionária. Com certeza, a concessionária, ela embora, né? Vamos supor que alguém derrube o cabo aqui porque teve um abarroamento aqui, né? Um táxi aqui veio e, sei lá, um carro aqui veio e bateu no poste, e daí um cabo desses arrebentou e caiu aqui no chão, né? Embora a culpa fosse dessa pessoa que bateu o carro, depois descobriu que ele, sei lá, estava bêbado, ou, né, sei lá, por um outro motivo ele cochilou, né? A culpa, vamos dizer, é dele, né? A culpa de ter caído é dele, que ele bateu. Porém, a concessionária de energia local que detém a concessão, ela é corresponsável, né? Ela é corresponsável por isso. É óbvio, né, que o crime, né, o que ocorre a qualificação aí, né, o dolo aí, né, ele não ocorreu, né? Mas com certeza ela vai ser responsabilizada aí, né? Então, assim, perigoso como se diz, não, eu não vou ser hipócrita de mentir, né? É perigoso, né? Só que aí da linha de transmissão, a probabilidade é bem menor. E a maioria, né? Não estou falando onde que fica aqui em redes urbanas, aqui em Goiânia tem umas linhas de transmissão assim, é bizarro. Tem uma que eu nunca vi, e olha que eu peguei livros aí antigos, né, do Fux, que são os livros assim mais estudados aí, os mais conhecidos da área da elétrica, e eu não vi aquele tipo de linha de subtransmissão, e é uma linha assim bem baixa. Você passa assim pelo local, você fica morrendo de medo. Infelizmente tem esse risco, né, de acontecer aí uma eletrocução aí com o usuário. Continuar aqui, perpassando aqui, né? Então, basicamente é o quê? As distâncias, o apontador laser, que talvez ele... Então, são basicamente essas distâncias aqui, né? Que são distâncias o quê? De segurança, e garantem, ó, por isso que fala aqui, ó, eu vou ter esse cálculo aqui, né, é porque que existe uma função que é o montador eletromecânico, né, é o montador eletromecânico, a partir do projeto lá de estruturas aí, ele vai fazer uma montagem específica, seguindo esses parâmetros aqui, e um dos parâmetros, né, é essa distância aqui,
de segurança. Então, basicamente é isso. Vamos para a próxima aqui, ó. Para águas navegáveis, né? Então, ó, já tem o parâmetro aqui H. Confesso que essa distância aqui, creio eu, que seja do mastro aqui do navio, né? A parte mais alta aqui, esse UHzão. Então, para, né, águas navegáveis, né? Igual aquela foto que eu mostrei, né, ontem aí, né? Tinha até algumas estruturas que aparentemente pareciam estar em balsas, né? Igual quando a gente vê naqueles documentários, né, eles construindo aquelas pontes. Tem aquela ponte lá na Itália, acho que é na Itália, a Ponte Millau, que ela tem só essa distância aqui, ó, da base da ponte até a pista de rolagem que fica aqui, se eu não me engano, dá 250 metros. Pensa, né? Ponte gigantesca. E eles foram, né, construindo, né, e aí tem algumas partes que aí você pega um tubo, né, o pessoal chama de tubulão, você pega esse tubo metálico, afunda ele aqui na parte alagada, né? Aí só depois que você vai fazer o preenchimento, né? Formando o pilar aí. Aí o próprio peso dele aí vai fazer o assentamento aqui para poder você colocar a parte da estrutura que vai segurar a pista de rolagem. Aí semelhante, né? Semelhante a esse aqui, né? Por exemplo, você vai utilizar esses parâmetros da esquerda aqui, né, para tensões, né, maiores que 87 kV e no da direita para tensões, né, menores ou iguais a 87. Então, basicamente, são esses parâmetros, essas distâncias de segurança que o projetista, né, ele tem que cumprir da linha de transmissão. O próximo parâmetro, olha aqui, ó. Esse daqui, ó, olha, você tem linhas de transmissão, né? Ou de telecomunicação, lembrando, né, que na linha de transmissão o cabo mais alto, né, geralmente, lembra que eu falei que é a arquitetura OPGW, né? Que aí você tem externamente, deixa eu ver se com laser dá para desenhar. Não, não dá. Deixa eu mudar aqui que aí você tem tá difícil de desenhar aqui. Você tem externamente aqui desse cabo aqui, né? Externamente a malha de aterramento, ou seja, o terra, você vê, é um cabo nu aqui, né? Aí você tem uma proteção plástica aqui, e dentro dessa proteção interna aqui, você tem um conjunto aí, né, seguindo normas aí de telecomunicação, de fibra ótica, né? Então, por essas linhas de transmissão, a fibra ótica vai viajando aí, né, entre os barramentos aí chegam nas cidades, daí, né, existem normas aí específicas que aí você coloca, você desce aqui, né, a linha de essa fibra ótica aqui e aí ela tem repetidores, né, para melhorar o sinal. E parte desse sinal aqui ele serve para telecomando da própria transmissora aqui de energia, né, de sei lá de subestação para subestação enviar comandos, né, para não só comandos, né, mas internet, vamos dizer assim, né, você tem um sistema aí de supervisão. Aí você envia comandos não só de subestação para subestação, o chamado SIN, né, Sistema Integrado Nacional aí, né, e parte quando chega numa rede de distribuição urbana, né, numa cidade, ele vai ser o quê? Levado aqui no espaço. Lembra que tem uma norma que eu não lembro se eu mostrei para vocês. Aí é aquela mesma historinha, né, que eu sempre, como se diz, tem hora que a gente fica repetitivo.
tem no caso nosso aqui, a 015. Aí ele chega aqui, né? Sai da linha de transmissão, né? A parte aqui de telecomunicação. E ele vai ser o quê? Vai ser compartilhado nesse padrão aqui, ó. Vamos supor, essa aqui é uma rede nua, né? Então a gente tem um padrão que a média tensão é o mais alto na estrutura, a baixa tensão fica aqui, né? Esse aqui é a arquitetura cabo nu também, né? Com neutro mais acima, as fases A, B e C logo abaixo. A iluminação pública, né? O braço IP. Aqui, ó, o braço de iluminação pública, né? Com suas particularidades aí, casquilho, né? O relé fotoelétrico e tudo mais, né? E logo abaixo, você tem a faixa relegada aqui, né? A telecomunicação, né? Seja ela metálica, né? Até o pessoal estava reclamando muito ali, né? Não era em Recife propriamente dito, era em Olinda, mas em Recife tinha esse problema. Se eu não me engano, era a Oi. O pessoal estava reclamando que eles estavam roubando os cabos metálicos, né? A Oi, principalmente, estava reclamando demais. Antes dela fazer aquela divisão, né? Que aí parte ficou para Claro, parte da Oi ficou. Eles fizeram um rateio ali, né? Parte ficou para Claro, parte ficou para TIM, parte ficou para Vivo e por aí vai, né? Então aí ele vem para sai da linha de transmissão, vai para a linha de distribuição nos centros urbanos aí, e daí, né, essa rede aí que vai pelo país todo, ela é compartilhada, né? Parte desse sinal é para comando que vai servir o Sistema Integrado Nacional, e parte é as comunicações aí que a gente conhece, nossas aí, né, que hoje em dia tá tudo integrado, né, telefonia, não é só telefonia, né? Telefonia, TV a cabo, às vezes CFTV até que nem tanto, né? Mas o CATV, né? Então, aqui, ó, aí esse, aí esse parâmetro aqui, ó, aí de novo, ó a distância de adesão aqui, né? Ó. Aí você tem o eixo da linha aqui. Aí aqui eles exageram no desenho, eles colocam assim uma topografia bem mesmo irregular para vocês e para né, para quem, principalmente a gente que é da área aí, né, que vocês estão fazendo eletrotécnica, né, precisa conhecer, né, e antigamente só se você trabalhasse numa empresa né, sei lá, na parte de montagem eletromecânica, na parte de construção, né, tem uma empresa aqui grande que ela faz construção aí no país inteiro, né, então só se você trabalhasse é que você teria acesso a esses documentos, né, por exemplo, igual aqui, né? Por exemplo, eu preciso usar AutoCAD, o Senai ele tem as licenças, né? E compra e fornece para o educador para ele poder utilizar, para o aluno para poder utilizar, né? Poder ter acesso, né? Às ferramentas, é, normas, norma até que você já baixa, né? Tem até de NBR, as que eu mostro aqui são as que eu, né, adquiri aí profissionalmente e com compartilhamentos dos meus colegas aí, né? Porque as NBRs, são cobradas, né? Então tem esse outro padrão, já estamos chegando no final aqui, ó. Para o próximo, ó, a energia elétrica, né? Esse é relacionado à energia elétrica. Aí sempre. E aqui, ó, aqui é porque na época só existia rede nua, né? Mas isso aqui você extrapola, aqui é basicamente ao topo. É o topo do poste, viu? Vou voltar aqui com. Ele tá no topo é o topo do poste aqui, porque aqui, ó, o isolador de pino aqui, ó, basicamente ele tá bem aqui, ó, próximo aqui do topo aqui do poste, que é essa distância. Aí sempre
fala-se de distância vertical, né? Relembrando que a gente tem nessa, que aí a gente enxergando de frente aqui, né? Deixa eu... A gente vendo aqui de frente, né? A gente não imagina, né? Mas essa distância aqui, se a gente olhar o cabo dessa perspectiva aqui, né? A gente entende, relembrando lá, né? Tem o raio, né? O raio de risco aqui, ó. E aqui, se a gente enxergar aqui de lado a estrutura, a gente vê só como uma distância, né? Sempre quando a gente pensa em estruturas que conduzem, né, seja de transmissão, na parte de geração, distribuição, né, internamente, né, com os cabos de energia aí de uma unidade consumidora né, do residencial, comercial, industrial aí, sempre a gente tem que lembrar, ainda mais se utiliza tensão e corrente alternada, a gente tem que lembrar desse princípio, que quando eu tenho tensão aqui, eu tenho o quê? Campo eletromagnético pulsante, e ele está pulsando, ou seja, ele chega no máximo, no mínimo, na frequência da rede, que no caso nosso aqui, né, do lado do Brasil, é 60 Hz, né? 60 pulsações aí por segundo. Já no lado do Paraguai é 50 pulsações aí por segundo. Vamos para o próximo. Aqui, ó, esse foi o que eu falei ontem, né? No início lá da nossa aula, né? Eu jurava, até eu ver a norma aqui, né? Aí você, não, professor, não acredito. Vamos lá, não, vamos voltar na norma aqui. Olha, eu retirei dela aqui, né, para montar esse slide. Então, ó, existe uma distância, ou seja, a linha de transmissão, ela está passando acima, né, do teto aqui da residência, né? E ele fala que ó, a distância de segurança, sempre lembre desse parâmetro aqui, ou seja, é uma distância tal qual o raio de risco ele não vai provocar em qualquer estrutura da casa, principalmente estrutura metálica, né? Ele não vai provocar indução, né? Lembra que tensão, principalmente alternada, provoca o quê? Pulsação de campo eletromagnético em volta do barramento, seja ele circular, seja ele quadrangular, daí ele vai assumir a geometria daquele condutor, né, daquele barramento, e se ele, por um acaso, ultrapassar a barreira de outra estrutura que for metálica, ele vai induzir o quê? Tensão. Então, tensão induz linhas de campo magnético, densidade de campo magnético, e densidade de campo magnético induz tensão. É simples assim. Vocês estão vendo que eles só são o quê? Em grandes escalas. É a mesma historinha, né? Existe, né? Dependendo do nível de tensão, obviamente, né? O raio, se o for abaixo, vamos pegar esse aqui, abaixo de 87, o raio ele vai ter um tamanho, né, menor, já acima, né, de proporcional, né, acima de 87, sei lá, 500 kV, 800 kV, esse raio, né, de risco aqui vai ser maior e, consequentemente, essa distância aqui vai ser maior. E alguns dos parâmetros aqui é relacionado a estruturas, né? Você tem essa parte aqui que forma a tesoura da estrutura de transmissão, né? Que aí o fabricante, na hora que vai fazer os cortes, né? Geralmente essas subestruturas aqui, elas são em L. Se a gente enxergar elas aqui, basicamente como se fosse aquele haste de aterramento tipo cantoneira. Deixa eu ver se pega mais próximo. Olha, basicamente, tipo cantoneira, aí tem aqui essa aqui que parece ser uma escadinha, né? Se não me falha a memória, chama pedarol, né? Que aí, quando você vai fazer a subida aqui, né? Além de você utilizar o talabarte, né? Com duas pinças aí, né? Para você poder fazer a escalada, né? Trava um aqui na posição logo acima, depois o outro. Depois que esse está travado, você tira ele aqui, coloca na mais acima e vai fazendo a escalada aí, né? Então,
A estrutura metálica aqui, aí dependendo do nível de tensão, né? Esse tamanho padrão que vai formando a tesoura, ele vai ter um tamanho maior, se a tensão for maior, né? Se for um 800 kV, ou um tamanho menor, né? Se for, quanto menor é a tensão aí, né? Dependendo desse padrão e desse número mágico aqui, né? De 87, maior que 87, ou menor ou igual a 87 kV. Ver se a gente consegue terminar as outras estruturas agora, que já está dando residência, né? Que eu jurava que isso não era permitido, ou seja, né? Vocês agora já sabem que é permitido, ou seja, dentro, assim, é perigoso, né? Imagina você ter uma residência e logo acima tem uma linha de transmissão, sei lá, de 500 kV. Você vai ficar, né, cortando a agulha, né? Mas é igual eu falei para o colega aí, né? Existe essas distâncias de segurança, eles são mais robustos, né? É mais difícil acontecer um acidente, mas é aquela história. Pode ocorrer? Pode. É probabilidade, né? Menor, mas pode. Aqui, ó. Ó, paredes, ó, de fachadas, né? Fachadas aí de edificações, né? Você tem as distâncias, e aí essa distância aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que é um raio, ó. Se você for desenhar aqui, ó, é um raio característico e vai o quê? Obviamente, né, o sinal elétrico, né, e aí os cabos, eles são várias circunferências, né, são cilindros aqui, né, várias circunferências, e daí a distância, né, vai percorrer aqui esse raio aqui, a de segurança. Ó, só falta mais duas aqui antes da gente fechar. Aí, ó. Ó, distância de segurança em instalações transportadoras aí. Esse transportador aí mas eu acredito que seja, pode ser um teleférico ou um transporte aí, né, de pessoas. O que eu mais, assim, que vem na minha mente aqui é um teleférico, né? E agora, um dos mais clássicos que a gente conhece é rodovia, ó, tá vendo, ó? Você tem o último, o cabo energizado propriamente dito, né? Tem o raio de risco, né? E daí existe a distância de segurança para não ter a indução eletromagnética. Fechou? Então tá, pessoal, por hoje é isso. Para aqui o nosso compartilhamento de tela. Já vou deixar renderizando e amanhã a gente tem mais aula aí, tá bom? Fiquem com Deus aí. Valeu.